Hello guys, how are you doing? Agora que nós terminamos entre aspas a série Dostoiévski, nós podemos ir agora para outro grande autor russo que é Tolstói. Então eu tenho essa edição aqui de Tolstói, quer dizer, de algumas obras de Tolstói. Tem 4 histórias aqui: Family Happiness, The Death of Ivan Ilyich, The Kreutzer Sonata in Master and Man. Okay? Então tenho essas 4 histórias. E durante esse mês de novembro, a gente vai ver essas histórias aqui, ok? E eu devo terminar essa série Tolstói com Anna Karenina, só que só lá pro ano que vem, porque a obra é muito grande e não dá para eu trazer ainda em 2020. Essa aqui é uma edição em inglês da Science Classics com a introdução de Regina Marler, e eu vou ler essa introdução, quer dizer, eu vou passar por partes dessa introdução aqui para a gente dar início à série Tolstói, beleza? Então vamos lá. Aos 82 anos, Tolstói era um ícone nacional. At 82, Tolstói was a national icon. Então Tolstói ele era bastante amado ali na Rússia. Primeiro deixa eu falar quando ele nasceu e quando ele morreu. Ele nasceu em 1828 e morreu em 1910. Então ele viveu bastante aí, ok? Então aos 82 ele era um ícone nacional e ele permaneceu assim um crítico, um escritor bastante crítico da Igreja Ortodoxa e do governo. Então ele não era muito assim, bem-vindo, ele não era visto com bons olhos pela Igreja Ortodoxa, que inclusive considerava ele um anticristão. A gente vai ver isso daqui a pouco nessa introdução, tá? Então, assim, geralmente, né, os críticos do governo, os críticos da Igreja eram silenciados. Muitas pessoas foram presas por se oporem, mas isso não aconteceu com Tolstói porque ele tinha a proteção ali por estar no topo ali da hierarquia. Ele era um homem nobre, então ele tinha esse privilégio aí. Então em 1910, em outubro de 1910, ele desapareceu. So, in late October 1910, he was missing. Aí aqui começa todo um drama. Isso aqui, gente, é coisa de cinema, porque ele desapareceu, aí os editores de jornais, de revistas, começaram a pagar repórteres para ir atrás dos, sei lá, das pistas. Não pistas, mas foram atrás dele e descobriram que ele estava doente numa estação de trem, eu acho. Então, ó, newspaper editors paid reporters to track him. Então, para rastreá-lo, eles pagaram repórteres para rastreá-lo. E descobriram que ele estava numa estação doente com pneumonia, tá? E beleza, the first modern media event in Russia. Tem um comentário aqui, né, sobre todo esse drama que chamaram do primeiro evento, né, primeiro evento midiático moderno na Rússia. So it was the first modern media event in Russia. Não sei quem escreveu isso, mas tá aqui na introdução. When Tolstoy died 3 weeks later, a frenzy of grief struck the nation. Students rioted. Demonstrations broke out. Thousands followed his coffin back to his home. Então, quando Tolstói morreu 3 semanas depois dessa loucura toda, uma angústia, né, tomou conta da nação. Aí os estudantes se rebelaram, né, students rioted, e manifestações aconteceram. E milhares de pessoas seguiram o caixão do Tolstói, né, à sua casa. These are days of life and passion, days of anxiety, days on fire, brimming over with thrilling events. Que coisa de cinema, cara. Esses são dias de vida e de paixão, são dias de ansiedade. Olha que maluquice isso aqui. Quando eu li essa introdução, eu fiquei, caramba, isso aqui é coisa de cinema, velho. Isso aqui não é real, isso aqui é loucura total. Porque para acrescentar, né, para aumentar essa loucura toda, Tolstói ele tinha vários seguidores aí, então eram uns tais de Tolstoyans, sei lá como se fala isso, mas eles eram homens simples e que, né, depois das leituras de Tolstói, eles seguiam algum tipo de filosofia e muitos deles iam até a terra natal de Tolstói, o que incomodava muito a esposa dele, né, a esposa dele se chamava Sofia, eu acho que era isso. Enfim, ela se incomodava muito
E até escreveu algumas coisas que a gente vai chegar aqui na introdução. Mas aqui é a coisa da igreja, ó. The church's position to Tolstoy has not changed. Então a posição da igreja em relação a Tolstói não mudou. Reported a member of the church's culture committee. Tolstoy is anti-Christian, olha só. Então Tolstói é anticristão. He is excommunicated and therefore presents no interest for the church. Então ele é excomungado, é isso? Acho que é excomungado. E, portanto, não apresenta nenhum interesse para a igreja. Aí alguém vai dizer aqui que he was one of history's great truth tellers. Ele era um dos maiores contadores de verdade, né, da história da humanidade, alguma coisa assim. Aí aqui um pouco sobre a filosofia de Tolstói, ele começa a se tornar bastante humilde. Eu não sei se ele deixa a luxúria dele, porque eu acho que ele não deixa tanto a vida, sei lá, vou usar essa palavra, privilegiado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ele, apesar de viver essa vida privilegiada, ele escreve, histórias bastante humildes, né, retratando personagens humildes, alguma coisa assim, o que talvez inspirava esses seguidores dele, né? E ele fala o seguinte, que tudo que era bom, assim, tudo que era nobre começou a, não batia mais com ele, e ele começou a admirar o contrário. Vejam. Everything which used to seem good and noble to me, ambition, então ambição, education, educação, wealth, né, riqueza, a complex and sophisticated lifestyle, então um estilo de vida complexo e sofisticado, environment, food, clothes and formal manners, has become bad and sordid. Então tudo isso se tornou mal e sórdido. Everything which seemed bad and sordid, então tudo que parecia mal e sórdido. The peasant lifestyle, então o estilo de vida camponês. Obscurity, poverty, então obscuridade, pobreza. Crudity, simple surroundings, então ali um ambiente mais simples. Food, clothes, manners, has become good and noble. Então essas outras coisas se tornaram boas e nobres. Aí aqui tem algum comentário sobre essa visão autobiográfica dele ser um pouco, não condizer tanto com a realidade assim, talvez ele tinha uma visão um pouco preto e branco em relação ao que ele era, em relação ao estilo de vida dele. Enfim, eu não vou entrar nisso. E beleza, never a joiner, Tolstoy found much to dislike in orthodoxy. Então ele nunca era um integrante assim, da igreja, ele não gostava de bastante coisa na ortodoxia. The Trinity, a trindade, the miracles of the saints, os milagres dos santos, even the divinity of Christ, até a divindade de Cristo. Então ele criticava bastante a igreja. E tudo bem, para onde a gente vai agora? Tem uma história aqui, que vai ser a primeira história que a gente vai ver nessa série, que se chama Family Happiness, Felicidade Conjugal, que tem um pouco de relação aqui com a vida dele com a esposa. After the bliss of their first months together, Tolstoy and his much younger wife, então Tolstoy e sua esposa mais jovem, bem mais jovem, had settled into the kind of relationship described in the story Family Happiness. Então eles entraram numa relação descrita na história Felicidade Conjugal, que é uma história que eu estou lendo aqui e está fazendo bastante sentido, porque a história se trata de um homem que é bastante velho, com uma mulher bastante jovem, eles ficam ali num flerte que eu ainda não sei onde é que vai dar, porque eu ainda não terminei de ler. Isso mesmo, o nome dela é Sofia. Sofia Andreevna had borne 13 children and written out and corrected as many as 7 versions of War and Peace from Tolstoy's near illegible rough drafts. Ok, a Sofia Andreevna, que era a esposa dele, deu luz a 13 crianças, haja menino. E ela escrevia, corrigia draft? Os rascunhos de Tolstói ali, as versões de War and Peace, né, Guerra e Paz, é Guerra e Paz em português? Enfim, Guerra e Paz, from Tolstoy's near illegible rough drafts. Então, desses rascunhos dele bem difíceis. Though they became deeply unhappy together over time, it was she who pushed for Tolstoy to publish his own books rather than merely release his novels serially in journals. Então, apesar deles terem começado a ter uma relação bastante infeliz, unhappy, ela incentivava ele a publicar os livros ao invés de somente
liberar os escritos serializados, que geralmente antigamente, né, os autores eles publicavam as histórias em séries, né, então que talvez seja foi uma ideia boa, né, o livro inteiro ao invés de uma coisa serializada. Aí a Sofia Andreevna mistrusted anyone close to Tolstói, ela não confiava em ninguém próximo a Tolstói e começou a ficar bastante desconfortável com esses tolstoianos aí que chegavam lá aos pés do mestre, naquela devoção, naquela coisa estranha, né? Ela inclusive conta que ela faz um relato, on 31st August 1909, né? Então em 31 de agosto de 1909, ela escreveu: This morning we had a visit from a 30-year-old Romanian who had castrated himself at the age of 18 after reading the Kreutzer Sonata. Olha que loucura. Então esta manhã nós tivemos a visita de um romaniano de 30 anos que castrou a si próprio aos 18 anos após ler a Sonata Kreutzer. Eu ainda não li essa história, eu quero ver que loucura essa história tem para esse cara ter se castrado e depois se arrepender. Então, olha a loucura, a influência de Tolstói, né, nessa época aí. Muita maluquice, gente. E beleza, aqui tem mais coisa na introdução, deixa eu ver. Ah, tá. Tem uma parte que é importante, ele começou a se tornar suspeito, né, para a para The Secret Police, a polícia secreta, por conta da sua influência espiritual religiosa, suspicious of his growing spiritual influence. The Secret Police watched him carefully. Então ele era vigiado cuidadosamente pela polícia secreta. Aqui tem uma questão. What kept Tolstoy from arrest? O que preveniu Tolstói de ser preso? Certainly his elite social status. The very hierarchy he now railed against protected him. Então aquilo que eu falei lá. Certamente o que prevenia de ele não ser preso era a sua posição na hierarquia, que ele criticava, né, mas essa hierarquia o protegia, porque outros escritores como Dostoiévski foram presos, né? Então isso não acontece com Tolstói, apesar das duras críticas que ele fazia por aí. E beleza, Dostoiévski declared that Tolstoy was unquestionably the most beloved of Russian writers among the public of all shades. Falando aqui em Dostoiévski, ele declarou que o Tolstói era inquestionavelmente o mais amado entre os russos ali, ok? O escritor mais amado, beleza. Aí aqui tem alguns comentários relacionados à censura, tanto antes quanto depois ali do regime comunista. Deixa eu ver, ó. Censorship under Stalin made imperial censorship seem like a kitten's paw. Então, a censura sob o governo de Stalin fazia a censura do governo imperial parecer uma coisa nada, né? Então, imagina o tanto de censura que acontecia no regime comunista lá na Rússia. Aliás, Tolstói teve até algumas histórias que foram banidas em alguns lugares, por exemplo, The Kreutzer Sonata was also banned, even in America, até nos Estados Unidos, where Theodore Roosevelt declared Tolstói as a sexual moral pervert, onde o Theodore Roosevelt declarou Tolstói como um pervertido, sei lá traduzir esse negócio, sexual moral pervert, um pervertido. Gente, eu não gosto de traduzir as coisas, tá? Então me perdoem aí. Enfim, uma loucura isso aqui, tá, gente? Uma loucura completa. Eu gosto de ver essas histórias assim, de fuçar um pouco a biografia do autor. E uma coisa que eu quero falar, né, eu quero dar a minha impressão da coisa, né, porque, assim, eu gosto muito de Dostoiévski. Então, para mim é inevitável comparar, eu não consigo não comparar. Então, assim, eu tô naquela coisa de, minha opinião, tá? Dostoiévski é melhor. Eu tô lendo aqui, eu gosto, é bom, o cara escreve bem. Mas eu tenho uma vozinha aqui na minha mente que eu prefiro Dostoiévski. Então, não se ofenda aí se você for um amante de Tolstói, sei lá, se eu fizer algum comentário comparando com Dostoiévski, enfim, porque
a minha maior referência é Dostoiévski, apesar de eu ter lido Tolstói bem antes de ter lido Dostoiévski, porque eu comecei minha leitura de autores russos com Ana Karenina, e foi, inclusive, talvez o melhor livro que eu já li, tá aqui ó, no meu top 10, não, top 2 aqui, ó, Crime e Castigo e Ana Karenina. Não, vou aumentar esse top aqui, ó, O Idiota de Dostoiévski também, foi um dos livros mais loucos que eu já li. E, bem, a escrita de Tolstói, para mim, eu acho que ela tem bastante detalhe, ela tem bastante descrição, assim, por exemplo, essa primeira história que eu tô lendo, que é Family Happiness, ela tem bastante descrição, que é coisa que eu não gosto muito, eu gosto mais de problema, de ação e de psicologia, por isso que eu gosto mais de Dostoiévski. E aqui fica numas descrições, por exemplo, sabe, do tempo, de como estava o dia, e isso é uma coisa que não me atrai muito na literatura. O que me atrai mais na literatura é a ação. Então, perdoem os meus futuros comentários se eu não gostar de alguma coisa, porque eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, afinal, eu não estou fazendo nada técnico, nada, sabe, profissional aqui. Isso aqui é um leitor. Estou gravando esses vídeos como leitor e eu vou dar as minhas impressões, ok? Enfim, embarque comigo na série Tolstói, porque o negócio vai ser bom. Eu já li aqui a Morte de Ivan Ilitch, eu acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, acho que foi ano passado. E ô história boa, gente, ô história... Eu vou reler aqui para fazer o vídeo, vai ser a nossa segunda história dessa série, então prepara aí que vem coisa boa nesta série Tolstói. Então vamos lá, né? Keep on rocking in the free world. Beijão e peace out. Deixa um like aí.